Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Sbrolini do canal Eu Quero um Bonsai, canal destinado a bonsai para iniciantes, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre seleção de galhos, tá? Mas seleção de galhos de uma maneira teórica, tá? Quero trazer um pouquinho da teoria para a gente discutir aqui. O vídeo de hoje ele é motivado por um questionamento de um seguidor, né? Teve a colaboração de um seguidor que viu essa imagem que eu vou colocar aí para vocês, tá? Essa imagem dessa árvore com vários pontos aí em negrito, né? E aí essa seguidora falou assim, pô, por que vocês não fazem um vídeo sobre isso? Aqui no canal a gente já tem um vídeo sobre seleção de galho com outra imagem, e aí eu resolvi trazer essa imagem para o canal para a gente discutir um pouco, e aí eu vou conversar com vocês sobre essa imagem, tá? Então, a seguidora falou assim, vocês podiam fazer um material, vídeo, escrito, não sei, explicando um pouco mais sobre isso. Eu morro de vontade, mas nunca tive um bonsai por não saber de detalhes assim. Realmente, né? Muita gente tem medo, né, de comprar um bonsai porque não sabe cuidar, tá? E esse é o objetivo desse canal, é passar conhecimento para vocês, né, desmistificar um pouco, tirar um pouco desse medo que vocês têm aí em como cuidar do bonsai para trazer mais bonsaístas, né? Formar novos bonsaístas aí, pessoas para trazer mais gente para dentro do bonsai, né? E aí ela termina falando, né? Fica a ideia de conteúdo quando vocês tiverem tempo para fazer. Então, eu vou aproveitar esse comentário aqui para a gente fazer o vídeo sobre seleção de galhos, que eu acho que é extremamente importante falar sobre seleção de galhos. Tem muita gente que tem muita dúvida. E aí a gente tem essa imagem dessa árvore aí e tem uma escrita ali, né? O que está escrito ali do lado em inglês? O que está escrito ali é o seguinte, é que essa árvore tem muitos galhos, né, indesejados, tá? E que cada um deve ser removido por um motivo específico, tá? Então é só isso que está falando ali naquele lado ali em inglês. E vamos falar um pouquinho sobre os motivos da gente fazer essa seleção de galhos. Bom, primeiro eu quero chamar a atenção para vocês para essa árvore. É claro que não é o objetivo principal dessa aula, mas a gente precisa trazer isso para todas as nossas discussões, né? Quando a gente olha essa árvore que está aí na tela, que estilo que seria essa árvore, né? Qual estilo ela está dentro, né? Então a gente percebe que ela é uma árvore que cresce para cima, né? Mas que ela é bem tortuosa, né? E isso lembra o quê? Lembra uma árvore que é um ereto informal, né? É um moyogue, né? É isso mesmo, né? E essa copa cheia, às vezes as pessoas podem pensar que talvez ela seria um Rokidashi, mas para ser Rokidashi, praticamente todos os galhos têm que sair de uma mesma região, e essa tem galhos saindo em regiões diferentes, né? Então vamos agora para nossa discussão aí sobre seleção de galhos no bonsai. A seleção de galhos ela é extremamente importante para a gente deixar no bonsai só aqueles ramos que vão fazer parte da nossa planta, do nosso futuro bonsai. Então é o seguinte, vamos começar aí pelo número 1. O número 1, ele está na base da planta ali, né? Está próximo da região do nebari, e ele é um broto ladrão que a gente chama, né? O que é o broto ladrão? É um broto que muitas vezes sai da planta mesmo, né? Brota mesmo da planta, mas que não faz parte da planta, então não faz parte da planta do bonsai em si, né? E a única coisa que ele vai fazer é roubar energia da planta, então a gente vai e remove ele, porque ele não faz parte do bonsai que a gente quer formar, então por isso que ele é chamado de broto ladrão. O número 2 ali, que está setado também, ele é só uma deformidade, né, que tá na planta ali. Às vezes
um galho que cresceu e morreu, né? Que é interessante retirar para não ficar aquele caroço ali, tá? Então o número 2 é bem tranquilo. E aí a gente vai para o número 3, que está logo acima, né? O número 3 ele sai de um galho que está horizontal, que está bem bonito lá, só que ele desce, ele cresce descendo, né? E além disso, ele cruza, né? Ele cruza a linha de tronco da planta, tá? Quando eu falo linha de tronco é de onde sai da base da planta até no ápice o ramo principal, né? O ramo principal a gente chama de linha de tronco. É uma linha que você faz partindo do nebário da planta até o ápice da planta. Esse é o ramo principal, que ele tem que ser mais grosso na sua base e mais fino no seu ápice. Lembrando que é importante a gente ter conicidade, né, no bonsai. Então isso tá relacionado também com essa parte que a gente está falando. Então esse galho número 3, ele cresce num movimento que a gente chama de movimento antinatural, tá? É um movimento em que o galho cresce de um outro ramo ali e tem um crescimento para baixo, né? Esse crescimento para baixo a gente chama de crescimento antinatural por causa dos tropismos, tá? Então, assim, lá no ensino médio a gente ouviu sobre fototropismo, positivo e negativo. O que isso quer dizer, Guilherme? Quer dizer, os tecidos vegetais da planta, eles crescem ou em direção ao sol ou contra o sol. Por exemplo, a raiz tem fototropismo negativo, então ela cresce contra o sol, né? E aí, o ápice da planta, né, as folhas e os ramos, eles crescem com fototropismo positivo ou em direção ao sol, tá bom? Então, esse número 3, ele é um galho que tem um movimento antinatural, ele faz um fototropismo negativo, né? Então, a gente remove ele também. Ali o número 4 também está nessa mesma sequência. É um movimento antinatural e um fototropismo negativo. A gente corta ele também. O número 5, tá vendo? O número 5 bem pequenininho lá, ó. O número 5 ele cresce num ramo e ele faz um movimento contra a direção dos galhos, né? Ele cresce em direção ao centro da planta, né? Então todos os ramos estão indo para fora e esse ramo faz uma curva e vem para dentro da planta. Então esse ramo também está fazendo um movimento que a gente não quer, né? Então a gente também tira ele fora. O ramo 6, o 5 já foi, o 6. O que acontece com esse ramo? Ele cresce quando a gente está... Eu vou tentar explicar aqui por que a gente tira ele. É o seguinte, quando a gente está estruturando o bonsai, existe uma força que a gente sofre aqui na Terra que chama força gravitacional. Então, os galhos da planta, né, os galhos de baixo, os galhos, quando eles vão engrossando, eles vão adquirindo cerne, né? Então, eles vão adquirindo peso. Então, no bonsai, a gente precisa lateralizar os ramos para demonstrar peso, tá? Mesmo que não exista peso pela planta ser pequena, mas o bonsai é uma representação da árvore, então a gente precisa lateralizar esses galhos, né, em cada patamar, para que dê impressão de peso, né, no galho, né? Então esse ramo número 6, ele sai de um galho que está posicionado já horizontalmente, demonstrando o peso do galho, e ele sai reto para cima em direção ao sol, fazendo o fototropismo positivo. Então a gente retira ele também, porque além dele crescer reto para cima ali, ele está cruzando outros galhos. Então, dentro da copa do bonsai, quando a gente está fazendo essa estruturação, ramos que cruzam galhos dentro da copa, a gente também extingue, né? Indo para o ramo número 7, ali a gente tem uma competição entre galhos, tá? Então a gente tem
o ramo de cima do número 7 ali, que ele é um ramo dominante, né? É o que o bonsaísta escolheu para manter na silhueta da planta, e logo abaixo tem aquele ramo número 7 ali que, né, em negrito, que ele cresce praticamente do lado, né, do ramo de cima. Então, galhos que competem na mesma posição, a gente retira. A gente retira respeitando, né, a naturalidade da planta, escolhendo o galho que está com a grossura mais adequada para aquela posição, né? Então a gente retira esse ramo ali. O número 8 também é um problema de cruzamento de galho e também que ele cresce muito reto para cima, tá? Tem que ver ali, ó, que a gente sai da linha principal da planta, faz uma curva para a direita, né? E esse galho que cresce para a direita ali, ele já tá na horizontal, né? Então, no meio da curva ali, projetando um ramo para a lateral direita, a gente tem um galho que cresce reto para cima. Extingue esse galho também, né? Isso não faz parte da copa. O 9 também, ó, lá na ponta da copa, né, a gente tem um galho bem horizontal, né? E aí de repente sobe um outro broto reto para cima. Isso a gente também extingue, né? A gente vai limpando a planta, abrindo espaço, né? Deixando a planta bem bonita. O número 10 também é outro broto que cresce em um galho que já está lateralizado e que ainda cruza outro patamar ali. A gente tira ele também. Número 11 é um galho que cresce na axila, né? A gente no meio aí a gente fala que é na axila do galho, né? Ele cresce em um local que não é para ter galho, né? Por exemplo, a gente tem um ramo aí, um patamar bem lateralizado, bem bonito, saindo da linha principal do tronco e crescendo na axila ali. Isso vai formar um caroço naquela região, vai ficar feio, né? Vai ficar bem feio. Então a gente acaba retirando ele também. O número 12 é mais ou menos o que o número 2 significa, né? Talvez um galho que cresceu ali ou um caroço que cresceu ali que a gente retira para não ficar encaroçado, aquela pelota ali. Muitas vezes fica feio, né? O número 13, ele é um galho que ele cresce dentro de uma curva. E isso é muito importante, gente. Essa informação que eu vou falar para vocês. Galhos que crescem dentro de curva, nós retiramos, tá? O galho que cresce dentro de curva, a gente retira ele. Galho tem que sair para fora da curva, tá? Então, dentro da curva, eu removo o galho, fora da curva, eu estabeleço um patamar, tá bom? Então, eu peguei lá uma planta bem tortuosa, bem bonitona, toda tortuosa. Para fora das curvas, você estabelece patamares. Para dentro da curva, nada, tá? Dentro da curva é livre. Essa regra é uma regra muito importante, tá? Que às vezes tecnicamente as pessoas acabam não prestando atenção, tá? Então falamos aí sobre o 13, que é o galho dentro da curva, que é um problemão. O 15, não, o 13, o 14. O 14 também é a ponta de um patamar. E essa ponta de patamar, ela desce, né? Ela faz um movimento que é antinatural, então ele deve ser excluído. E o 15 nada mais é do que um broto, né? Um broto novo que saiu na região do Takiagari, né? E esse broto novo tem que ser extinguido também. O que é o Takiagari? O Takiagari nada mais é do que a região entre o Nebari e o primeiro galho, tá? Então,
essa região entre nebari e primeiro ramo, né, primeiro galho da planta, chama takiagari. E aí a gente retira ali porque é um broto novo que não faz parte da composição do bonsai e que precisa ser eliminado para não gerar nenhum caroço ali na região que ele está. Gente, esse vídeo era um vídeo bem curtinho para falar sobre a seleção de galhos e para falar que o Eu Quero um Bonsai está aqui para isso mesmo, tá? Para tirar a dúvida dos seguidores, tá bom? Então, se você está lá no Instagram, viu alguma imagem, tá com dúvida em alguma estrutura ou em alguma coisa, manda mensagem para a gente, responde as nossas postagens lá, que com certeza, se for um tema bem polêmico, eu vou fazer vídeo para te responder, tá bom? E se você tem alguma dúvida sobre outro tema, deixa aqui nos comentários, fala para mim, ó, Guilherme, o que você acha de fazer um vídeo sobre determinado tema? Tá bom? Então isso eu vou ter um prazer enorme de responder para vocês sobre esse tema do bonsai, sobre qualquer tema que vocês tiverem dúvidas, tá bom, gente? Outra coisa que eu queria falar para vocês, a gente tem o curso de bonsai para iniciantes, que é um curso que eu fiz com muito carinho sobre as técnicas básicas de cultivo no bonsai, né? Esse tipo de discussão que a gente teve nesse vídeo tem lá no nosso curso também, tá? Então, gostou desse vídeo? Senta o dedo no like, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com alguém que também está com essa mesma dúvida de seleção de galhos. E um abraço para vocês e até o próximo vídeo, todas as quartas-feiras aqui no Eu Quero um Bonsai às 18 horas. E até lá!